Beleza, beleza. Respirou? Tá tranquilo? Tô tranquilo, Vamos lá? vamos nessa. Então tá bom. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, aos presentes, a quem tá acompanhando ali no YouTube também. É uma alegria estar aqui com você, Caetano. A gente se conheceu aqui no GEB, né? Nos conhecemos há pouco tempo. Já virei cliente de vocês lá. E para mim é uma honra poder estar aqui te entrevistando e fazendo talks com você. Então, Ah, antes, na verdade, de fazer a primeira pergunta, quero passar a palavra para você se apresentar para o pessoal, para quem está acompanhando no YouTube também, e aí depois a gente começa o bate-papo. Primeiramente, eu queria agradecer o Léo, principalmente, que me ensina muito, como profissional, como pessoa. Como disse, ele já é cliente nosso lá, foi algumas vezes lá, e todas as vezes que eu vejo ele, aprendo muito com ele. Então eu queria agradecer primeiramente a você. E, bom, meu nome é Caetano, para quem não me conhece, principalmente os convidados. Tô aqui faz pouco tempo. Quando eu entrei, achei que quem vinha aqui fazia tempo que estava aqui, mas eu entrei faz 2 meses, então passou voando e tô aqui, aceitei o desafio. Vamos ver como que vai ser o Talks comigo, já vi com outras pessoas, mas comigo nunca fiz nada parecido. Eu trabalho na Automais, como já foi dito, é uma empresa que tem autopeça e tem oficina, uma oficina completa, tanto a parte mecânica quanto elétrica, entre outros. E precisando da gente, só me ligar que a gente sempre tá à disposição. Léo sabe muito bem disso. Sempre que precisar mesmo, meu telefone tá lá no grupo, pode me ligar, tá bom? Eu acho que é isso. Até de domingo, viu, pessoal? Pode mandar mensagem de domingo, ele vai buscar você na sua casa, se você quiser, ele faz esse serviço, tá? Então, tive um problema uma vez no domingo, e aí mandei mensagem para ele e falei: "Caetano, você me socorre?" Pô, segunda-feira de manhãzinha estava lá em casa já para me socorrer. Então, é um serviço de excelência que toda a Auto Mais, mas que o Caetano presta também. Para a gente começar o bate-papo, Caetano, igual eu sempre faço, a primeira pergunta: para a gente entender quem é o Caetano Mendes, a gente precisa entender da onde que o Caetano veio. Então, como é que foi a sua história, a sua infância, a sua adolescência? O Qual foi a trajetória que você percorreu nesses seus muitos anos de vida, até você chegar aqui onde você está hoje? É, Caetano criança primeiro então. Caetano criança viveu com uma acho que uma instabilidade familiar, que era um momento de transição da empresa que era da família do meu pai, que ele quis separar a sociedade e continuar sozinho. Então abrir a própria empresa. Isso eu tinha uns 4, 6 anos, então eu vivi como criança nessa transição de uma nova empresa, de um novo passo para a família, vamos colocar assim. Então, vivia na empresa, né, tanto nas férias, quanto quando não tinha aula, então se não tinha aula, normalmente eu ficava na empresa. Eh, Sempre fui uma criança muito, acho que a palavra certa é espoleta, dava um pouco de trabalho, um pouco até demais eu acho, mas depois que fui crescendo já não dei tanto trabalho mais também não, sou mais tranquilo hoje em dia. Hã, que mais que tem? Ali, né, nesse momento de transição que você comentou, né, do seu pai, foi o momento em que ele montou a Auto Mais, certo? Você tinha ali uns 4 para 6 anos, nessa faixa etária mais ou menos. E esse período de transição, você lembra o fato de você estar sempre dentro da empresa, na sua infância e até na sua adolescência, isso fez com que você se interessasse pelo ramo, se interessasse pelo negócio, pelos processos ali, isso fez você se enxergar dentro da empresa para você estar lá hoje? Eh, eu acho que eu vejo muito pelo contrário, quando que eu era criança eu via muita dificuldade que os meus pais tiveram naquela época. Então, quando eu quando eu comecei a ficar adolescente, eu queria procurar algo fora daquilo, principalmente que eu via a questão de estresse que todo mundo que vive entende como é ter uma empresa e sabe a dificuldade. Eu vi essa dificuldade nos meus pais, então eu não atrelava isso a ter uma empresa, e sim a ter uma oficina, a trabalhar numa oficina. Então quando que eu era um pouco mais novo, eu queria
fugir dessa questão familiar. É porque é algo que vem do meu avô, que passou pro meu pai, que o meu irmão logo depois também ingressou, então eu queria fugir desse estresse, vamos colocar assim. Mas era o estresse do empreendedorismo ou o estresse da oficina? É um pouco dos 2, mas é mais parte do empreendedorismo, né. Então, eu, por muito tempo, não quis continuar na oficina, não quis começar na oficina, vou colocar assim, e casou, pulando um pouquinho o tempo, né, quando que eu tinha 16 anos, meus pais, eles abriram um restaurante, né. Então, quando eu estava no segundo colegial ali, eles abriram um restaurante. Foi uma época de muitas mudanças pra mim, que teve também a questão do Interact, onde eu conheci o Renato, né. E ali no meu segundo colegial foi quando eu comecei a trabalhar com um restaurante. Daí eu falei: "Então, ótimo, tem pra onde eu seguir, não vai ser na oficina". E você comentou do Interact, o que que é esse Interact para o pessoal ficar por dentro? Eu acredito que pouca gente conhece o Interact, mas bastante gente conhece o Rotary, né. O Rotary, ele é uma instituição que não tem fins lucrativos, eh, são pessoas boas que estão lá para servir a comunidade. E dentro do Rotary tem algumas ramificações, vamos colocar assim. Então o Interact é para os adolescentes de 14, de 12? To De 13 a 18 anos, que querem também servir a comunidade, mas não tem o conhecimento, a desenvoltura ainda, então é uma espécie de aprendizado. Então, quando que eu tinha ali os meus 16 anos, a gente inaugurou o Interact aqui em Botucatu para servir a comunidade, em trabalhos voluntários, entre outras coisas. E você acredita que esse trabalho dentro do Interact e até o contato, né, com pessoas mais velhas ali no Rotary, você acredita que isso também te ajudou a empreender, a estar hoje assumindo a empresa, tá na linha de frente da empresa? Você acredita que tiveram situações ali que te moldaram para o momento atual? 100%. Dentro do Interact ali, além de, por exemplo, se acredito eu que se eu não tivesse passado por isso, hoje eu estaria muito nervoso falando aqui. Mas eu já tive algumas experiências que com públicos grandes, que eu tive que apresentar projetos, entre outras coisas, né. Fora que ali dentro você entende a cadeia que é uma empresa. Lógico que não é muito teórico, né, então tem a pessoa que cuida de projetos, a pessoa que cuida do financeiro, a pessoa que então ali dentro tem cada um tem a sua função, você vai entendendo e passando por cada uma delas. E isso ajuda muito você entender o como uma empresa funciona, o a importância de cada coisa, que não pode pular passos e que algo que não tem, tá tudo bem não ter, como por exemplo, muita gente acredita que o não ter o marketing às vezes tá tudo bem. Não tá tudo bem, uma empresa ela gira ali ao entorno de muitas coisas, e algo estar defasado atrapalha muito para a empresa rodar, vamos colocar Não, perfeito, assim. perfeito. E aí nesse momento em que vocês viveram essa mudança, quando você tinha uns 16 anos, você falou, onde existia a Alto Mais e seus pais montaram um restaurante. Esse restaurante, ele começou a rodar em paralelo à Alto Mais, ou a Alto Mais ficou de lado para focar no restaurante? E como é que foi esse processo? Você enquanto filho, enxergando essas mudanças, como é que foi esse processo? Foi loucura. Não parou alto mais, ela continuou trabalhando das 7h30 às 6 da tarde, aí às 6 da tarde, né, 6 da noite ali começava o restaurante, ele era só entrega, então não tinha a questão de atendimento ao público ali, mas tinha a questão de atendimento ao público no telefone, no iFood que tinha na época, e vamos colocar, a segunda jornada começava às 6 e no começo, né, quando que a gente abriu como restaurante, ia das 6 às 2 da manhã. Eu saía meia-noite, que no outro dia eu tinha que acordar e eu não aguentava acordar, tanto que mesmo saindo meia-noite eu não aguentava acordar. Mas meus pais eles saíam 2, 3 horas da manhã e 7h30 tinha que estar de novo na Alto Mais. Então foi um período de transição de uns 6 meses aí, muito difícil. Foi bem complicado mesmo. Nesse meio tempo eu tive que mudar de escola, que eu saía às 5h30 da escola, então eu ficava das 7 às 5h30 na escola, saía, ficava até a meia-noite no trabalho, ia dormir.
né, lá pra 1 da manhã. Então, não aguentei. Essa é a verdade, não aguentei, não acordava pra ir pra aula, ficava o dia inteiro muito cansado, era muita coisa, um cansaço mental muito grande, né. Estudar o dia inteiro e trabalhar, né, vamos colocar assim, trabalhar mais 6 horas depois, acabava cansando muito. Então, esse período eu esqueci a pergunta. Como é que foi pra você, né, esse período de transição? Você enquanto filho, porque, eu vou contextualizar a pergunta. Talvez muitos aqui, e muitos que estão acompanhando online, talvez sejam os primeiros empreendedores da família. Vieram de uma família onde todo mundo tinha o seu emprego, o CLT, e resolveram empreender. Existem pessoas que já vêm de uma família empreendedora. Mas é interessante a gente observar como que o filho enxerga essa relação. E eu faço essa pergunta trazendo até uma questão pessoal. A minha família já vem do empreendedorismo, de uma forma geral. Meu pai e meus 2 avós. A minha esposa também, meu sogro é empreendedor, mas a minha esposa, ela sempre me conta que ela tinha não era uma aversão ao empreendedorismo, mas ela ou escutava às vezes o próprio pai dela falando para ela não seguir o caminho do empreendedorismo. Por quê? Trabalha mais, tem os seus estresses, tem os seus desafios. Então, tem gente que às vezes vende o lado bonito do empreendedorismo apenas como se só existisse esse lado bonito, e tem gente também que demoniza e olha só para o lado negativo do empreendedorismo. E a gente sabe que na vida tudo tem prós e contras. Então, como é que foi para você enquanto filho observar essa loucura, como você disse, dos seus pais de ter 2 empresas, ficar ali no trabalho das 7 da manhã às 2 da madrugada, todos os dias, e restaurante vai final de semana, né, então, a Alto Mais vai até sábado, né, vocês trabalham de segunda a sábado? Ou segunda a sexta? Na época era só até sexta. Só até sexta, e aí o restaurante entrava no final de semana também, sábado, domingo. Então como é que foi pra você também enxergar isso? Você teve as suas dificuldades particulares com horário de escola e etcétera, mas como é que foi pra você enxergar essa movimentação da família? E você tem que estar junto como filho, caminhou junto ali. Se fosse dar a minha opinião, jamais façam isso, viu, gente. De verdade, eu passei alguns anos vendo meus pais, eles não se divertindo fora do trabalho. Claro que para eles era muito mais fácil a questão do restaurante, que era uma empresa menor, estava começando, que era eles e normalmente mais um, 2 só, então era mais leve, né, a carga horária. Porém, eles não tinham tempo para sair com os amigos, sair com a família, eh, tirar isso um pouco da cabeça e dar uma distraída. Então, vivia vendo os amigos dos meus pais chamando eles pra coisas: "Ah, vamos fazer um churrasco no sábado? Vamos sair no domingo? Vamos fazer alguma coisa de noite?" E eles nunca podiam. Então, vi muitos anos, muito tempo, né, que 2 anos é muito tempo pra você ver alguém não saindo se divertindo. Alguém que se ama principalmente é muito difícil. Claro que tinha algumas exceções durante o ano, mas passar 365 dias trabalhando é muita coisa. Seguidos, porque era seguido, era de domingo a domingo, todos os dias, trabalhando a maioria dos dias mais de 12, 14 horas por dia, era um cansaço muito grande e para mim era meio triste de ver. Eu sei que eles fizeram isso pensando num futuro, pensando em mim e no meu irmão, pensando em crescer, começar outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender o seu limite e até onde que você pode chegar e onde que já passou do ponto. E essa percepção do filho é interessante, porque eu entendo que se a gente estivesse entrevistando seus pais, eles com certeza falariam isso. O nosso foco não era sair e se divertir, o nosso foco era construir um futuro melhor para nossa família, né, resumidamente. Mas a gente entende também, assim como o Pedro sempre nos ensina, que o empreendedor precisa ter vida, liberdade e tempo, também não pode ser escravo do seu próprio negócio. Mas essa percepção ela é interessante porque a família é um organismo vivo, né, então apesar da gente muitas vezes, eu hoje enquanto pai, enxergo que as minhas prioridades mudaram,
naturalmente por conta dos filhos, mas os filhos também têm as suas prioridades, então a família ela precisa ter essa percepção das necessidades de cada integrante dela, e o empreendedorismo tem que vir realmente para somar, não para atrapalhar. Assim como se a pessoa decidir ser CLT, o trabalho também tem que vir para somar, não para atrapalhar. Ah, depois desse momento, Caetano, que vocês tiveram o restaurante, ainda existe o restaurante? Não. Não? Durou quanto tempo esse período? E você gostava mais do restaurante, gostava mais da oficina? Porque nessa época você estava só no restaurante, né, pelo que eu entendi. Você ia para a escola, ia para o restaurante. E depois o que que te fez voltar para a oficina, então? É, Desculpa, eu fiz várias perguntas, né. Quanto tempo que durou o restaurante? o restaurante ele durou de 2016 a 2021, Rubens? Vocês enfrentaram ali um período de pandemia então, né? É. Tá, legal. Aliás, o período de pandemia foi uma época muito conturbada para todo mundo, mas o restaurante ele nessa época foi o que ajudou bastante a gente. E foi o período de 6 meses, vamos colocar aí, sem auto mais funcionando, não mandamos ninguém embora, então foi uma época muito difícil. É, dinheiro não estava entrando, mas dinheiro estava saindo. Então foi 6 meses, né, foi 1 mês, 2, um período grande de estagnação, vamos colocar assim. Porém, o restaurante por ser uma empresa de como fala? É, essencial, né, serviço essencial? Um serviço essencial, ficou só uns 15 dias, eu acho, fechado e depois voltou a abrir, então era uma empresa segurando a ponta da outra, mais ou menos isso. Ajudou bastante a nossa família e ajudou muito a Alto Mais a continuar, né. Olhando pra trás, pra frente a gente não consegue ter a percepção, né, mas olhando pra trás, foi bom então seus pais terem montado o restaurante, né, não sabia que esse momento ia aparecer, mas graças a Deus o restaurante estava ali pra dar esse suporte pra vocês, né. Foi muito bom. Eu falei um pouco mal aqui dos restaurantes, né, mas não foi a intenção. Foi muito bom pra mim, foi muito bom. Foi um período de crescimento pessoal, profissional meu, muito grande. Vi muitas coisas novas, tinha que me desbravar em algumas coisas que a gente não entendia, então eu tinha que procurar entender, principalmente por conta do restaurante, de aplicativo, de logística, de preço, de muitas outras coisas que eu aprendi ali, acho que muito antes do tempo de eu aprender e que eu gostei muito de aprender. Gostei muito e vi que era pra mim, era pra mim. Tanto que perguntou como que o restaurante acabou fechando. Em 2020 eu terminei o ensino médio, 2021 foi em 2022 que fechou mesmo. 2021 eu fiz um ano de cursinho pra passar no vestibular e eu passei no vestibular em 2022. Fui fazer engenharia mecânica no Paraná. Em 2023 que fechou o restaurante. Lembro. Tô me confundindo aqui, desculpa aí, viu, gente. Tá todo mundo entendendo, tranquilo. Aí em 2022 eu fui fazer a faculdade fora, né, então acabou sobrecarregando um pouco mais os meus pais de tocar o restaurante, que eu acabava ficando o dia todo planejando a noite, pra noite ser mais tranquila e tá tudo na mão pra ser feito, em vez de ficar preparando tudo no momento, né. Então, eu saí, eles ficaram um pouco sobrecarregados, e eu fiquei 2 anos fazendo faculdade fora, nesse meio tempo minha mãe teve que fazer uma cirurgia, então ia ter que dar uma pausa para o restaurante. E essa pausa foi estendendo, estendendo, e decidiu não abrir mais. Foi mais ou menos isso. Percebeu que aquele tempo de qualidade que voltou, nesse tempo que eles tiveram essa pausa aí de alguns meses, eles não queriam abrir mão desse tempo de novo, né, então decidiu-se não abrir mais o restaurante. Foi mais ou menos assim. E nesse período você estava fazendo faculdade de engenharia mecânica. E E aí como é que foi esse período também? Você se formou, você escolheu por que que você escolheu engenharia mecânica? Foi por conta da oficina, foi por conta de outras coisas? O que que te fez seguir esse caminho? eu sempre fui muito bom em exatas na escola, e eu não fazia ideia do que eu queria fazer. Sempre quis ser professor de matemática, na verdade. É, até o meu primeiro colegial ali era o que eu pensava que eu queria fazer. Mas eu percebi que no nosso país ele não é muito, não é aproveitado, mas não é muito valorizado Ó, como profissão. não fala mal de professor aqui do meu lado não, viu. Muito pelo contrário, não é muito valorizado. Brincadeira, Devia ser muito mais valorizado, porque todo mundo tá aqui hoje no
no que faz por conta dos professores que ensinou vocês. Então, eu vejo que é uma das profissões, se não a profissão mais importante que tem hoje. E não condiz com a realidade do nosso país, né. Então eu pensei: "Ah, não vou para matemática, vou fazer o quê? Fazer engenharia civil então, né, é o que dá dinheiro", pensei, "é o que dá dinheiro, eu vou fazer engenharia civil". Daí fui, prestei engenharia civil, Se alguém precisar de crédito, é só falar com o Esaú aqui na sala, já sabemos. daí eu prestei em Bauru só. Prestei Enem, que eu queria ou fiscar, que era em São Carlos, ou Bauru, só. E não passei, né, e não passei, só queria 2 coisas, não consegui nenhuma. Aí eu fiz o Enem e vi que a minha nota dava para outras engenharias sem ser a civil. E pegando por matéria ali, né, eu vi que a mais parecida era a engenharia mecânica. Então, por exemplo, se eu fosse terminar como engenheiro mecânico, para eu me tornar um engenheiro mecânico e civil era mais uns 2 aninhos ali. Então, era o mais fácil, em vez de eu pagar uma faculdade particular para fazer engenharia civil 5 anos, eu fazer uma pública por 5 anos, já estar trabalhando como engenheiro mecânico e prestar fazer uma civil por fora ali, particular, já trabalhando seria tudo mais fácil, né. Então acabou sendo exatamente é, o caminho foi completamente por fora da oficina, não teve nada a ver. Ah, entendi. Eu achei que você tivesse tido alguma influência do próprio trabalho. Não, não, teve influência da engenharia civil, Uhum. né, dos meus pais, conversei muito com o meu pai do que eu ia fazer, mas não aconteceu. Eu fui fazer engenharia mecânica e eu só conseguia pensar: "Nossa, eu vou me formar engenheiro, eu vou ter minha empresa de engenharia". Mas foi indo, indo, indo e eu percebi que não tinha nenhuma área de engenharia que eu queria trabalhar de verdade. Nada me encantava. "Nossa, eu gostei disso, achei isso legal". E eu queria fugir da questão de trabalhar infeliz, trabalhar com estresse, trabalhar com o que não gosta, como que eu tinha dito antes. Então eu falei: "Não, eu me prometi que ia ficar 2 anos aqui, porque é o básico da engenharia, não tô vendo pra onde eu quero ir, eu tenho que começar a seguir ali pra algum lado, então era o meu tempo aqui, vamos recomeçar". E você se formou? Não, Não? larguei, larguei mão, fui embora, não terminei meu segundo ano e larguei lá no Paraná, que era em Cornélio Procópio, não sei se alguém conhece, Uhum. uma cidadezinha no meio do Paraná lá. Daí, larguei e voltei pra cá, daí falei: "Que eu vou fazer agora? Sei que eu não queria aquilo, mas o que que eu quero? Não sei". Daí eu fui fazer alguns testes vocacionais, fui atrás do que eu ia fazer, e nesse meio tempo eu já voltei sabendo que eu ia voltar pra oficina. Não tinha mais o restaurante, então eu ia voltar e ia trabalhar, agora de verdade, né. De segunda a sexta, das 7h30 às 6 todos os dias, tinha essa ciência. Mas eu não queria esperar pra ver no outro ano se eu ia fazer alguma faculdade em Botucatu, uma noturna, uma particular. Não queria esperar, porque a minha cabeça já tinha sido 1 ano de cursinho, 2 anos de faculdade, já tinha 3 ficado pra trás. Mas um era 4, já podia ter feito uma faculdade. Então eu não queria esperar mais 1 ano, daí eu fiz o teste vocacional, eu estava trabalhando já nessa época, já comecei algumas mudanças na Automais, que eu gosto de mudança, tá, gente. Dá um pouco de dor de cabeça lá na empresa que eu gosto de mudar. Você é o cara das ideias. Aí, fiz o teste vocacional e no começo do ano passado eu comecei administração. Falei: "Eu não sei o que eu vou fazer, a administração vai ajudar em tudo", né. Fiz o teste vocacional, deu para administração, marketing e contábeis, que é o triozinho da empresa, né, Aham. do um gestor empresarial. Então, falei: "Eu vou fazer administração, vamos ver o que que vai ser". Então você tá fazendo administração agora? Tô fazendo administração, Tá, terminando o segundo ano agora. legal. E eu acabei não te perguntando no começo, mas pra situar todo mundo, quantos anos você tem no momento? No momento tô com 22. 22, legal. Você foi contando a história, eu achei que você já tinha uns 35 já. Eh, e como que você considera, Caetano, com 22 anos, tendo passado por essa trajetória, e por mais que você tenha uma idade, você é jovem, né, você é um adulto, mas é jovem. Apesar de que hoje em dia tem gente com mais idade que ainda acha que é adolescente, né.
Mas como é que você enxerga a a sua atuação hoje dentro da Automais? Porque, ok, você não foi a pessoa que criou a empresa, você não fundou a empresa é da família, e já vem de uma história lá do seu avô. Então, tem um legado aí atrás da Automais. E como que você enxerga hoje a sua atuação? Porque vocês trabalham em família lá, e qual é a sua responsabilidade? E você falou que está sempre pensando em coisas novas, trazendo mudanças, e agora estudando administração, com certeza está trazendo questões até mais técnicas para a empresa. Como que você enxerga essa sua função jovem, tocando a empresa em si? Não é você o responsável, mas como é que é a sua atuação lá dentro? Eu vejo que agora é o momento de eu dar o gás. Então, tô novo, sou jovem e não tenho uma família para sustentar, um filho para criar. Então agora eu tenho que correr atrás, tenho que fazer acontecer, eu tenho tempo para isso, então tô correndo atrás. É, a minha responsabilidade dentro da empresa, assim como toda a minha família, é gerenciar a empresa, é cuidar de todo mundo que está lá dentro, das famílias de todo mundo que trabalha com a gente. Mas o meu setor dentro da empresa é a parte de venda de peças. Legal. Tá, fui pulando de um lado para o outro ali até eu ver que hoje era o que estava precisando. Então, hoje eu tô fazendo algumas mudanças ali na parte de vendas. Mas você atua diretamente com o setor comercial? Você faz as vendas ou você faz a gestão dessa área? Os 2. Legal. Eu tanto atendo o cliente final, vamos dizer assim, seria tanto uma oficina que compra peça com a gente, quanto o próprio dono do carro também compra peça com a gente. Contextualizando, tá? Vendemos peças mais voltada para a parte elétrica do carro, não para a parte mecânica e nem para funilaria. Uhum. A gente é mais voltado, nosso forte é a parte elétrica. Só contextualizando, tá? Que tem uma diferença grande, por exemplo, entre a gente e o berimbau. Não vende as mesmas peças que eles. E nem que o Mercadão do Funileiro também. A gente não vende as mesmas peças que eles. E em Botucatu a gente é referência no que a gente vende. Legal. Então, isso já foi mudando de um tempo pra cá. Uhum. Teve um crescimento muito grande depois que eu entrei. Não vou falar que é só por causa de mim, mas depois que Mas também, né, não é só por causa de você, mas também. com certeza. E a gente teve algumas mudanças grandes nos últimos 2 anos aí, e fez a gente estar pra frente. Legal, Caetano. Assim, saindo um pouco da área da empresa, mas agora voltando para questões mais particulares suas, para compartilhar com o pessoal mesmo, o que que você acredita que é um diferencial da Alto Mais enquanto negócio, e aí você olhando para os seus pais, olhando talvez até para o seu avô, olhando para o negócio em si, e o que que você acredita que é o seu diferencial? Então você disse que: "Poxa, eu sou jovem, não tenho família, não tenho filho, eu posso dar o gás agora, eu tenho energia, eu tenho tempo". Qual que é o seu diferencial? Porque existem muitos a gente tem alguns jovens aqui no GEB, o que é muito interessante, mas existem muitos jovens com essa idade, eu até brinquei aqui, com mais idade, e que estão perdidos na vida, não sabem o que fazer, malemar estão trabalhando, então, o que né, tem aquela geração nem trabalha, nem estuda. Então, o que que você enxerga como seu diferencial, como Caetano, e o diferencial do negócio, para ser referência na cidade, para crescer e etcétera? Muito filosófico? Não, mas a gente precisa falar um diferencial meu. E eu posso falar aqui que eu sou muito esforçado, mas a gente vê também como o Yuri e o Gabriel e o Yuri, que é tudo do Renato, também são. Uhum. O Gabriel e o Yuri até é mais novo que eu. Posso falar que eu sou estudioso, mas todo mundo aqui estuda, não é questão de uma faculdade, sim de um estudo, de uma preparação para ser um profissional melhor. Eu acho que, assim como todo mundo aqui, eu junto tudo isso e quero fazer acontecer. Uhum. Então, é claro que o Yuri também quer, mas são ramos completamente diferentes, são águas diferentes. Então, assim como eu sei que ele vai fazer acontecer na empresa dele, eu vou fazer acontecer na minha. Acho que é mais ou menos esse o meu diferencial, gosto muito do pensamento que meu pai fala muito, é que não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É o mesmo pensamento de que o foguete não dá ré.
ele só vai pra frente. Não tem como a gente dar errado, a gente só pode fazer acontecer dar certo. É até melhor essa expressão de que não tem como dar errado, porque o Elon Musk fez foguete que dá ré agora, né, então essa expressão a gente não pode usar mais, então eu prefiro a expressão do seu pai, não tem como dar errado. E aí dentro dessa filosofia do seu pai, qual é o diferencial da Auto Mais? O que você enxerga pra Auto Mais ser referência na cidade hoje, eh, baseado em tudo aquilo que aconteceu nos últimos 16 anos você falou, né, 16 anos da empresa, né? Eu acho que o diferencial não é uma coisa só, é um contexto geral. Então, para você ser diferencial, independente da empresa que você tem, que eu acho que na empresa o ramo automobilístico é mais acentuado, você tem que ser transparente, você tem que ser honesto, você tem que fazer um trabalho certo e um que você deite à noite na cama e saiba que você está fazendo o melhor possível para o seu cliente. Porque tem muitas empresas por aí que acabam passando a perna, entre outras coisas, e essa não foi a criação que eu tive e que meus pais me deram. Então esse é um dos pontos. Outro é você fazer de tudo pelo seu cliente, mas não ao ponto de você fazer a empresa também sofrer com isso. Então, tem alguns passos aí que devem ser feitos. Tem, tem muita gente que faz tudo isso, mas na hora de chegar, uma empresa tem que fazer isso, tem que ter marketing. O certo é fazer isso. Muita gente por aí, que eu já escutei da própria pessoa falar, o certo seria, mas esse mas deixa você muito para trás. Muito. Você não dá o próximo passo, e nem o outro, e nem o diante, e que tá o resultado do último passo. Então, se frustra e acaba não acontecendo. Então, tipo, o diferencial da nossa empresa, eu acho que é a gente fazer o certo e fazer o que precisa ser feito, tanto como empresa quanto como profissional. Perfeito. É, o básico bem feito, né, já faz diferença. Tem muita gente que não faz nem o básico e se faz, ainda não faz bem feito, né. A concorrência, de uma forma geral, e não é falando mal de marcas ou de empresas, mas o ser humano, ou talvez o brasileiro, não sei se é uma questão muito cultural nossa, mas a gente se acostuma a fazer o que dá para passar, né. Então desde a escola, a média é 5, então 5 passa, tá bom, não precisa tirar 10. 5, 5,5 tô passando. E a gente acaba fortalecendo essa cultura, né, acaba enraizando isso na nossa mentalidade. E você, Caetano, como pessoa, onde você quer chegar? Quais são os seus objetivos de vida? Não sei. Hoje, meu objetivo de vida é uma família. Eu não é para o momento de agora, tá deixando bem claro. Não é indireta nem nada pra ninguém aqui no auditório, né, só pra saber. Não é para o momento de agora, tem muitos passos antes de chegar nisso, com certeza, alguns anos aí, anos, tá. Mas o meu sonho hoje é ter uma família. Eu construir a minha família, eu quero ter filhos, um dos meus sonhos é esse. Então de pessoal é eu ter essa realização profissional e conseguir dar para minha família tudo que a minha família me deu. Legal. O que seria essa realização profissional? Eu tenho sonhos como profissional, viu, com a empresa, a gente tá com alguns eu não quero comentar muito sobre Não, isso, não, não, porque não, não abre o jogo, não dá spoiler, mas de uma forma coisas resumida. novas que estão começando a acontecer agora, mas tem um crescimento exponencial aí na nossa empresa que eu almejo, que eu vejo que não é questão de 5 anos, questão de 2, 3 no máximo. A gente tá num patamar que há 2 anos atrás eu jamais pensaria que a gente ia estar. Então, eh, eu acho que com essa realização desse passo que eu tô querendo dar faz um tempo e não tô conseguindo, e que tá chegando perto agora, já vai ser uma das realizações que eu pretendo ter como profissional. Legal. Vamos deixar o suspense no ar então. Acompanhem o Caetano, acompanhem Alto Mais, continuem acompanhando para ver os próximos capítulos. Caetano, vamos abrir para as perguntas do pessoal agora? Vamos ver o que o pessoal tem para perguntar para você ou para partilhar. Já temos uma pergunta ali do Lucas, depois o Renato. Lucas, o microfone é seu.
Bom dia, Caetano. Primeiramente, parabéns. Antes do seu papo, eu falei com você, fiquei feliz, você não estava nervoso e realmente, cara, você mandou muito bem, parabéns. Também gostaria de parabenizar seus pais, porque realmente é complicado, eu sei, porque como minha mãe era dentista, meu pai era mecânico, então, assim, cara, a vida sempre foi muito doida. Então, assim, cara, parabéns. E eu fico muito impressionado como o Léo falou, do jeito que você estava falando, parecia que você tinha uns 35 anos de idade. Então, assim, cara, que legal. Parabéns mesmo. Ainda eu vou lá na oficina, sempre falo: "Vou", e eu acabo não indo, então tem carros é um leãozinho, né, é um Tem que Peugeot. tem que ir cedo, viu, Lucas, porque o pai dele passa o cafezinho cedo, e aí o Ah, cafezinho é bom, tem que tá, então aproveitar, tem que ir cedo. tem que aproveitar. E eu queria perguntar pra você, Caetano, aqui em Botucatu, parece que tem muitas oficinas, tem muita diversidade de atendimento, desde ali do berimbau que você falou, que fica do lado de vocês, até aquelas oficinas mecânicas bem de fundo de quintal mesmo, que eu tenho medo até de passar perto. E eu queria saber, Caetano, pra você, qual que é o diferencial da Automais comparado com as outras oficinas de Botucatu? Eu não quero falar onde ninguém tá Mas não pensando. precisa falar mal, é só falar o diferencial da Auto Mais. Eh, eu vejo que o problema das outras oficinas é que chega no final do mês e as contas não bate, tá. Então, quando que chega e a água bate na bunda, eles tentam dar algum jeitinho de ganhar dinheiro, tá. É claro que isso estou generalizando, principalmente as empresas pequenas que não têm muito conhecimento de como empreender, tá. Mas também não foge muito das empresas grandes isso não, tá. Eu não vou, né, comentar muito sobre isso, Calma. mas o diferencial nosso é a transparência, eu acredito. Diferencial de ter de diferente de outras, de todas as outras, que eu vejo hoje é a transparência. É porque o mais importante para uns uma das coisas mais importantes é demonstrar essa confiança e que o que do que a gente fez para a pessoa entender, né. O Léo um dia chegou aqui e me falou assim: "Caetano, você me mandou o orçamento, tem até arruela lá". Cara, como assim? Eu nunca vi um orçamento com tanta coisa. Mas a gente coloca tudo, tudo o que vai ser feito, o que a gente acredita ser feito no serviço, para você entender aonde o seu dinheiro está indo, o como que o serviço vai ser feito e o que que foi cobrado. Muitas das empresas por aí cobram tudo isso dentro do amortecedor, por exemplo. E se não é utilizado, é lucro para ela. No nosso caso, não. Se a gente cobrou uma porca, é porque a gente usou a porca. Se a gente não usar a porca, a gente não vai cobrar. Então, a gente tenta transparecer esse esse serviço, vamos botar assim. Respondido? Muito bem, Renato, o microfone é seu. Vamos lá, Caetano. Conheço o Caetano há muitos anos, conheço a Flávia, o Zé, é o pai dele, e tive o prazer de ser o conselheiro dele, na verdade dele e mais uns 20 jovens, né, na faixa de 13 a 18 anos. E gostaria de parabenizar você, né, eu falei para você antes, né, de você estar aí, e antes do Interact talvez você não estaria, né. O Interact eu vou eh, falar brevemente para o pessoal, ele desenvolve, comunicação e oratória entre jovens, né, e cada um tem uma função, desde o presidente, secretário, tesoureiro, né, e eles são cobrados dessas funções. Então, isso daí, faz os jovens crescer muito, né. Comentei com a Sofia esses dias que eu encontrei ela, que ela está estagiando no ramo de direito, que eu não vi nenhum jovem que passou pelo Interact que não tá tendo sucesso. E o Caetano tá tendo sucesso e eu fico orgulhoso por isso. E como eu conheço bastante o Caetano, né, eu vou fazer uma pergunta, na verdade, que o Léo não fez. O que você gostaria de responder que nunca ninguém te perguntou? Que ninguém fez essa pergunta pra você, e você gostaria de responder? Então essa é a pergunta. Se vira, Caetano. Ai, que difícil. Que eu gostaria de responder que ninguém nunca me perguntou.
Normalmente eu me faço essas perguntas. Não sei. É... Precisar um tempinho, peraí. Eu vou ajudar. Ou talvez eu vá piorar, talvez, né? Mas existe algo que você acredita que poderia ensinar os outros com essa sua trajetória de vida? Tem algo que você acredita que poderia compartilhar com as pessoas que ajudaria elas nos negócios delas ou na vida delas? O que você acredita que poderia partilhar para o bem das pessoas? Tá, tem uma coisa que eu faço desde criança que eu acho que é uma qualidade muito boa minha, que é perguntar. Sei que parece ser tonto, né? Ainda mais que o pessoal tá perguntando aqui, mas eu não tô falando só de perguntas assim, tem alguém tem uma pergunta, é você chegar em alguma pessoa estranha, uma pessoa que você não conhece, e perguntar alguma coisa que você não sabe. Então, por exemplo, temos uma empresa aqui de comunicação, mas eu não conheço o Léo. Mas chega e pergunta alguma coisa, nossa, eu tenho dificuldade com palavras, tal. E isso me ajudou muito, em muitas áreas. Vejo que eu tenho alguns conhecimentos de coisas muito nada a ver, mas que me ajudam muito, que do nada se encaixa tudo. E isso eu acho que é um dos diferenciais meu, então seria, não sei se essa pergunta é um diferencial meu e ser curioso, acho que ser curioso. Te deixou satisfeita, Renato? Tá bom. Combinado. Mais perguntas? Fernando? Bom dia. Eu ia perguntar pro Caetano se ele encontrou o propósito dele. Se não, o que que ele vai fazer para encontrar o propósito dele? Bora, Caetano. As perguntas estão caprichadas hoje. Eu acredito que o meu propósito, eu encontrei sim. Me vejo como uma família que eu ainda não tenho, que eu estou começando, vamos colocar assim. É o meu propósito. Eu, todos os dias, quero mais para conquistar por aquilo que eu ainda não tenho. Esse é o meu propósito. Eu acho que é isso. Legal. Tá certo? Gostou, Fernando? Tá aprovado? Temos pergunta aqui do Bruno, depois o Marcelo. Caetano, parabéns pela sua história, pela sua trajetória. Eu vou para uma parte mais técnica ali, talvez acho que é a curiosidade de muita gente aqui, porque como você diz, né, a empresa sua veio de uma família tradicional, e é muito legal isso, porque toda coisa que tem a tradição, muitas vezes quando chega uma carne nova ali, com novas ideias, e os mais velhos acabam tendo uma resistência, né, para aquilo que você almeja, né, porque os novos sempre vão trazer aquilo que está no momento, no hype, aquela coisa que, né, dentro do que se tá na idade ali, né. Você pega grandes empresas aí que acabam ficando paradas no mercado, porque eles têm aquela tradição desde quando começou e ficou. No teu caso ali com o teu pai, quando você entrou na empresa, você teve alguma resistência que você tentou: "Ó pai, tem isso novo que está acontecendo, dá pra gente, implantar", ou enfim, trazer alguma coisa moderna para dentro da empresa e criar uma resistência por você ser jovem, ou não, você tem essa liberdade dentro da empresa? Como é que é isso? Quer que eu reformule? Não, tranquilo? É, essa resistência tem todo dia. Todo dia, tanto em questão de pensamentos novos, quanto pensamentos mais tecnológicos, vamos colocar com duas coisas diferentes. Tanto quanto o Caetano, estudante de administração, que vê o teórico na faculdade e quer aplicar isso na empresa, quanto de, olha, tem uma inteligência artificial nova, ou olha, tem o marketing está rodando desse jeito. Tanto essa questão tecnológica quanto a questão administrativa, de pensamentos novos, uma pessoa nova, vamos colocar assim, tem essa resistência, tá? Os meus pais sempre foram no jeito, vamos colocar assim, eu sei que é uma palavra muito ruim, né, mas é do jeito deles, né? E tá tudo bem, foi o jeito que rodou os últimos 16, 17 anos da empresa. E eu tenho pensamentos muito diferentes. E alguns deles passaram de ser uma ideia para ser uma aplicação. Outros, não.
Claro que tem que ponderar. Sei que muitas das coisas que eu pensava antes quando eu entrei, entendo agora que não daria certo. E outras eu bato no martelo até acontecer. Então eu sou insistente. Mas pedem bastante pra eu ter calma. Justo, né? É justo. Calma, Caetano. Não, as coisas não funcionam assim. Essa mescla é saudável da tradição, né, da experiência e do frescor, da novidade. Essa mescla, ela é saudável, né, ajuda bastante. Marcelo e depois Weasley, são 2 perguntas, é isso? Quem que é o próximo? Desculpa, eu não tinha visto, Pedro. Dá tempo de fazer então Marcelo, Weasley, Pedro e Bruno? Dá tempo? Vocês me falam do horário, tá? Se dá tempo ou não. Tá, então, no máximo essas 4 perguntas então, tá? Parabéns, Caetano, parabéns à sua mãe, o pai, a noiva aí que Já foi promovida, hein? Olha só. Interessante. Eu não quero fazer pergunta, em relação ao que vocês Ela vai levar as alianças, aí você já fecha. Você viu? aqui é pressão, não? Respeito. Eu vou ser bem breve. Eu queria uma dica do Caetano, que é um jovem de 22 anos, que está aí num caminho bem legal, que vai aí perpetuar aí uma marca vindo de uma outra geração, para jovens de 22 para baixo, ou 22 até os seus 30 anos. Que dica que o Caetano dá? Uma dica mais tranquila? Você que manda. A dica do Caetano. O que o Caetano diria para o filho dele? Vamos lá. Melhor, você casou, ó, que legal. Já tá com a Auto Mais lá em cima, mas assim, o que você diria para esses jovens de hoje? A diversão é muito boa. É muito gostoso e tem que ter mesmo. Mas já chegou na hora de você almejar alguma coisa pra sua vida. Acho que é mais ou menos isso. Vejo muita gente da minha idade, ou um pouco mais novo, que não almeja. Tem que se divertir, tem que se divertir, tem que aproveitar mesmo a vida, mas você já tem que começar a dar esses passos. Na minha opinião, já demorou pra dar. Eu mesmo demorei pra dar esses passos. Então, você tem que começar a procurar um trabalho. Ah, mas eu não tô achando, mas o que você achar, vai fazer. Melhor você ir fazer do que você ficar procurando um que seja ideal pra você, vamos colocar assim. Comece, dê o primeiro passo, entenda o próximo ciclo e vá em frente. Não fique parado onde você tá. Acho que é isso. Muito bom. Respondido, Marcelo. Pedro, é o próximo? Vamos lá? É, na verdade, eu gostaria de te dar primeiramente, parabéns pela história, né? Conhecer a jornada da sua família aí, é uma jornada espetacular. Seu pai é um cara incrível. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente recentemente, presidente do Rotary Cuesta, né? Acho que isso influenciou bastante em algumas frases que você falou, sim. E faz total diferença você estar numa família que olha pra você todo dia e fala assim, cara, não tem como dar errado. E na primeira vez que você veio no JEB, a gente fez uma resenha lá na frente, e você falou algo que eu falei pra minha equipe, falei, esse menino é diferenciado. Assim como o Gabriel, o Yuri é diferenciado, o próprio filho do Marcelo também, a gente tem uma leva de jovens aqui que são diferenciadas, né? No geral, que a gente tá acostumado, igual você mesmo falou, você vê o jovem hoje sem perspectiva, a gente vê vocês com perspectiva, querendo. E em vez de te perguntar, eu queria afirmar uma coisa que talvez seja um ponto cego pra você. Cara, você é um cara extremamente determinado. A sua fala, você viu que você falou uma hora, não, eu quero fazer dar certo, eu vou fazer dar certo, não tem como dar errado. E isso, para muito adulto, é algo que você pode ensinar para muita gente. Tem gente com 40, 50 anos que não sabe se vai dar certo, que não sabe o que quer ainda. E tem uma pessoa com 22 anos falando, não tem como dar errado, vai dar certo, eu quero fazer dar certo. Eu acho que isso você pode ajudar as pessoas a perguntar para a pessoa, por que não vai dar certo? O que que falta você fazer para dar certo, entendeu? E não é porque você tem 22 anos, não. É que eu acho que se eu com 42 anos escutasse você falando isso, eu ia chegar na minha casa e ficar incomodado. Falar, como é que um menino de 22 anos fala pra mim que vai dar certo, que não tem como dar errado, e eu tô com vitimismo na minha cabeça, entendeu?
Então, às vezes a gente pensa por causa da idade que a pessoa não tem nada para nos ensinar, mas eu acredito que olhando para você hoje, o que você pode me ensinar é essa persistência que você tem, essa determinação de acreditar que vai dar certo. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai dar. Então, eram minhas palavras para você aí, viu? Obrigado. Quem mais pra gente finalizar? Weasley? Ah, perdão. Bom dia a todos, bom dia, Caetano. Mais uma vez, prazer estar na sua companhia. Tive o privilégio de conhecer seu pai, agora conhecendo sua mãe, sua noiva. É um prazer imenso. Caetano, o que. A pergunta, na verdade, que eu ia fazer, o Bruno acabou fazendo, mas ainda ficou uma parte. O que fez você aceitar a entrar para o ramo automobilístico e o que te motiva a melhorar dias após dias, sabendo que é algo que você não queria para sua vida? No começo, eu achei que era só uma fase. Eu ia entrar ali, arrumar o trabalho e ia seguir minha vida. Até fiz um estágio uma época em outro lugar, mas eu eu como empreendedor, e principalmente na onde eu tô atuando hoje, que é na parte de venda, não de prestador de serviços, eu me encaixo muito ali. Vejo que eu tenho pensamento muito técnico, não tanto de coração, vamos colocar assim. É muito para mim faz muito mais sentido os números, ter mais facilidade com os números, vamos colocar assim. Então, essa parte de venda, essa parte de logística, a parte de compra, venda, valor que tem que ser cobrado, entre outras coisas que tem aí nesse meio, me me deixa muito confortável. Gosto muito, principalmente quando dá certo. Eu acho que quando dá errado fica ali matutando até dar certo, né, mas então eu acho que depois dessa volta minha para a empresa, já voltei com outra cabeça, que eu não vejo que é claro que, parece pouca coisa quando eu falo isso, mas eu vejo que não é só a Autonais que tem para o Caetano como vida. Eu acho que vou ter outros passos mais para frente. Mas antes de eu dar esses próximos passos, eu tenho que terminar esse que eu tô dando. Então, eu vejo que tem um buraco no mercado aqui em Botucatu nessa parte, e que eu posso aproveitar, e que se eu não aproveitar, outra pessoa vai. Então, dei a cara a tapa e tô fazendo acontecer. Mais ou menos isso. Legal, muito bom. Última pergunta agora do Bruno. Bom dia, Caetano. Primeiramente, parabenizar também, você falou muito bem. A minha pergunta para você é como que você lida com a pressão? Acho que você também tem isso, que acho que a gente que começa a empreender muito novo sempre acaba lidando, de sentir sempre uma resistência, uma pressão externa, assim, das pessoas colocarem que, você é muito novo, você é inexperiente, ou às vezes, tipo assim, você tem que se provar muito, muito bom, muito genial para você ter valor sendo novo, empreendedor, ou se às vezes, por exemplo, às vezes algum funcionário acaba te desrespeitando por você ser mais novo. Como que é essa pressão de estar empreendendo sendo jovem? Desafiador, né? É claro que tem essa questão tanto de pessoas de fora da empresa, quanto de dentro da empresa, de eu ser muito novo, não entender nada e tá querendo palpitar lá dentro. Claro que tem. Eh, eu não tenho o que eu falar pra essa pessoa que vai mudar a cabeça dela. Não tem eu chegar pra ela e falar: "Não, mas não sei o que, não sei o que lá". O que eu posso fazer é mostrar pra ela que ela tá errada. Então é trabalhando e mostrando que eu sou mais do que ela pensa de mim, mais ou menos isso. Eh, Tem essa resistência, tá, não tô falando que eu passei já por isso, não. Tem bastante, isso tanto dentro da empresa quanto de fora. Cliente é mais difícil, você tem que aceitar, mas não adianta você ficar batendo de frente com ele, querendo mostrar que você tá certo, ele tá errado, não tem porquê isso. Tem que dar uma mudadinha. Mas questão de colaborador dentro da empresa, você tem sim que ir trabalhando e mudando isso de questão do relacionamento. Já mudou muito desses 2 anos pra cá,
né, do começo pra cá, mas ainda tem muito o que melhorar nessa parte. Mas é difícil, cara. Entendo você, é difícil. Mas nada fala mais alto que resultado, né? Melhor entregar resultado do que ficar falando, tentando convencer o outro. Com certeza. Perfeito. Pode falar, pode falar. Antes de terminar, queria só comentar um pouco que eu esqueci de falar isso no meio da minha fala. Conheço o Yuri, que é o meu padrinho daqui de dentro, há um bom tempo. Um bom tempo, a gente era amigo desde de moleque, sempre ia em casa, sempre estava na casa dele. E quando que abriu o restaurante, uma das pessoas que porque abriu, ninguém conhecia o restaurante, né. Aí ele falou: "Então você vai entregar panfleto na rua". E aí: "Tudo bem, vamos nessa". E uma das pessoas que eu chamei e que topou, e foi o Yuri. Foi várias vezes comigo tentando pegar panfleto na rua, me ajudou muito na época. E tenho um carinho enorme pela pessoa que ele é. Sei que é uma pessoa muito trabalhadora, muito esforçada e que sei que almeja muito pra vida e que vai fazer acontecer. Então, queria esse tempinho pra falar um pouco dele. Ah, isso é muito legal, isso é muito legal. E essa é uma qualidade muito importante para o ser humano, mas também para o empreendedor, de saber ser grato, saber valorizar as pessoas que na jornada te impulsionaram de alguma forma. E é interessante ver como as peças se encaixam, né? O Yuri desde sempre trabalhando com o tráfego orgânico, né? Olha que curioso, né? Caetano, eu quero te dar parabéns. Parabéns pela sua jornada, parabéns pela sua carreira profissional e parabéns pelo Talks aqui também. Foi muito legal conversar com você. Quero estender os parabéns para sua mãe e para o seu pai. Seu pai não pôde estar presente, mas parabéns pelo filho que vocês têm. Parabéns pela história de vida da família também. Parabéns para sua namorada por estar ao seu lado, por estar te apoiando. Seu irmão ali atrás, né? Quero parabenizar porque vocês estão juntos lá, trabalhando sempre juntos. É desafiador trabalhar em família, muitos aqui sabem, mas é melhor trabalhar com quem a gente ama, né? Sempre vai ter desafio, então que bom a gente poder trabalhar com quem a gente ama, que bom a gente poder trabalhar com os nossos e que Deus os abençoe, que Deus permita que vocês tenham uma longevidade, que a empresa tenha longevidade e que esses spoilers aí que você escondeu, que eles apareçam em breve para a gente ir acompanhando o crescimento da Auto Mais. Quero pedir uma forte salva de palmas para o Caetano. Pedir para vocês seguirem as redes sociais também, escaneando o QR Code que está ali na tela. E quem está acompanhando aí o vídeo gravado, deixa o like, comenta, dê o seu feedback também sobre a entrevista, sobre o Talks do Caetano, que depois você vai lá responder os comentários e seguir o Caetano, seguir a Automais nas redes sociais. Certo? Muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo tempo de todo mundo aqui. Sei que é muito importante o tempo, vocês tiveram um pouquinho do tempo pra me escutar. Obrigado. Foi um prazer, Caetano. Fábio, tá voltando? Então, mais uma vez, obrigado, Caetano. Tamo junto. Parabéns. Caetano deu